É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que mandou no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador no Calvário. Padeceu na cruz teu mão, te oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia! Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias a seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo
sangue limpa o pecado. Aleluia. Para juntos adorar a Deus, eu convido os irmãos para nós lermos no livro de Mateus, o capítulo de número 21, a partir do versículo 14 até o 17. A Bíblia diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Aleluia. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Nunca leste da boca de pequeninos e criança de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Aleluia. É tão bom nós se tornarmos como uma criança, né, irmãos? Nós estamos precisando nos tornarmos como criança para apresentar a Deus um verdadeiro louvor e uma verdadeira adoração. Isso aqui é um grande exemplo para nós. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, Senhor da glória, aqui nós te damos graça por tudo, ó Pai, por mais uma oportunidade que Tu tens nos dado. Deus eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos pela Tua palavra, pelos hinos que foi entoado nesta noite. Pai, pelos Teus filhos, a Tua igreja que esteja aqui reunida nesta noite, aqui para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Papai do céu, agora, Senhor, te apresento o Teu filho, que está na frente desse trabalho, Pai. Que nós possamos nesta noite, ó Pai, receber o ensino maravilhoso do Teu servo, que Tu usa, Pai. Olha para a Tua igreja, conduza, Pai, nesse caminho, ó Deus eterno. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calado, só para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo com jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é
é um culto para casais. Vamos todos os meses trazer uma palavra específica para a família, para o casal, trazer pessoas, né? Pastores, irmãos, preletores, para trazer uma mensagem voltada para o casamento. E hoje vamos estar trazendo o tema que está aí no telão, o casamento segundo o modelo de Deus. É esse tema. A igreja está vendo. Se os obreiros aqui na minha retaguarda quiserem descer para ficar observando, né, seria bom. As mensagens, as informações, que às vezes está sentado, não dá para ouvir ler algumas informações que tem. Quiser anotarem, anotem, mas fique também à vontade, né? Fique também à vontade. Então, casamento segundo o modelo de Deus, né? Segundo o modelo que Deus fez, que Deus determinou, que Deus sentiu no seu coração, que Deus projetou o casamento. Então está aí o tema. Pode passar, menino. Segundo o dicionário, Aurélio diz o seguinte: ato ou efeito de casar-se. Ato ou efeito de casar-se. A união voluntária entre duas pessoas, nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. É isso que diz o dicionário, o que diz a nossa Constituição, o que diz a Bíblia. Para a formação de família, precisa de um homem e de uma mulher. Para procriar, para levar a mensagem da família instituída por Deus aqui na terra, com o sexo oposto, para a procriação da nação humana. Assim diz o Senhor: crescei, multiplicai e provai da terra. Então Deus, na sua infinita graça, bondade, misericórdia, Ele projetou no seu coração, Ele teve o desejo. A família é a instituição mais importante. Foi a primeira instituição que Deus fez, foi a família. Fez o mundo em 7 dias, mas para se descansar, Ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. No livro de Gênesis diz que Deus, Ele fez do barro, olhou, deu um sopro de vida nas suas narinas, e aquele homem foi formado à sua imagem, à semelhança. E Deus viu que tudo que Ele fez era perfeito. Viu todos os animais que estavam ao seu derredor com seus parceiros, com suas parceiras, mas viu o homem que estava só. E Deus disse que o homem não é bom estar só. Deu um sono profundo e tirou da sua costela uma cirurgia perfeita e fez aí, né, uma mulher. E Adão deu nome a esta mulher de Eva. Eva. Não foi Ivo, foi Eva, foi mulher. Mas Deus, Ele sabia que precisava do homem e da mulher para que o governo de Deus fosse estabelecido aqui na terra. Portanto, a família, ela tem que ter a base sólida em Deus. A convicção do casamento, a convicção do cônjuge, a convicção daquele que é solteiro, a convicção daquele que deseja casar-se, construir uma família. Obrigado. Para poder fazer a vontade de Deus. E a gente vai ver nessa pequena palestra que Deus, Ele
além da sua projeção para a família, Ele também nos amou primeiro. Um amor incondicional. No slide, aí diz o seguinte, vai passar, mineiro. Ora, a família começa onde? Onde é que a família começa? A família começa a partir do casamento entre um homem e uma mulher. Aonde estabelece o amor, estabelece a química, estabelece o desejo entre ambos. Aonde eles sentem no coração um cuidar do outro, um respeitar o outro. E por meio deste amor, planejam, projetam, não só ostentar uma casa, um carro, mas também, dentro da base sólida, a família por meio dos filhos. E são os filhos que vão levar a sua geração, o seu nome, o seu legado, a importância de dar continuidade no projeto de Deus por meio dos filhos. A família começa entre um homem e uma mulher a partir do namoro. Tem que ter um namoro, mas um namoro sólido, namoro respeitoso, aonde o homem respeita a mulher, onde a mulher respeita o homem, a base dos princípios bíblicos, esperar o momento certo, se aproximando do noivado que já tem uma responsabilidade a mais, já tem mais um comprometimento, já começa a usar uma aliança, e essa aliança é firmada entre a família do rapaz e a família da moça, diante de Deus e diante dos homens, para que no futuro próximo eles possam se casar. Foi assim que Deus determinou, foi assim que Deus a instituiu desde o princípio. O maior projeto de Deus foi a instituição familiar. O maior projeto de Deus. Quando a família vai bem, que a igreja lá, a primeira instituição, a igreja física, que é essa igreja onde nós estamos, também vai bem. Mas quando a família, ela vai mal, a igreja também, ela sofre com isso. Ela sofre com as situações pertinentes em relação ao derramamento do Espírito Santo, porque vem a fraqueza espiritual, o modismo, o comodismo, o achismo. O propósito, pois, do casamento não é meramente a satisfação sexual dos envolvidos, tampouco para a satisfação pessoal, mas para o cumprimento do propósito divino, que é estabelecer o governo de Deus aqui na terra. Não basta somente um amar o outro, um cuidar do outro, um respeitar o outro, porque o projeto de Deus, aqui na terra, é dar continuidade. Hoje, porque as famílias, elas planejam a quantidade de filhos, por meio da formação, por meio da continuidade, dos familiares, ou por meio da condição financeira. Mas antigamente, a família era grande. Os homens da Bíblia, se a gente observar, de Abraão, Isaac, Jacó e outros, eram a descendência de 12. Das 12 tribos, cada um tinha que ter os seus 12 filhos. Imagine hoje como seria a nossa situação com 12 filhos. Às vezes 1, 2, 3, 4, a gente olha para os cantos e vê que não é fácil. Agora imagine 12. Imagine se você tivesse 12 filhos em casa. Hoje, a situação de hoje, agora, não seria fácil. A gente olhava para o horizonte, a gente olhava para um futuro, a gente observava, meu Deus, como é que eu vou fazer para criar esses filhos? Como é que eu vou fazer para formar os meus filhos? Para eles estabelecerem uma família, um emprego, uma formação.
O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Logo, qualquer união homoafetiva está totalmente fora de cogitação. Mesmo porque tal união é abominável, nojenta aos olhos de Deus. Isso a gente vê em Levítico capítulo 18, versículo 32, Levítico 20, 13, Romanos capítulo 1, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 10. Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus, Ele não aceita, porque é fora do seu projeto. Deus, Ele não instituiu a família lá no jardim do Éden, colocando Adão e Ivo, mas Adão e Eva, para poder estabelecer o projeto dele aqui na terra. Deus é maior, Deus é melhor, e não queira estar dentro do seu casamento fora da presença de Deus, fora da presença do Senhor. A gente observar naquele casamento que aconteceu lá em Caná da Galileia, aquele jovem casal, ele chamou a pessoa mais especial para poder fazer parte do seu casamento, que foi Jesus. Não queira tentar fazer algo para resolver a situação do casamento sem a presença de Deus, sem a luz do Espírito Santo, para poder, através do bom senso, através do diálogo, do entendimento, compreender, ceder, para poder resolver certas situações pequenas e que às vezes não consegue resolver e termina vindo divórcio. Do início da pandemia até agora, até na data de ontem, 30 de agosto de 2021, foram 57 mil divórcios que aconteceram no Brasil. 57 mil divórcios. Deus fica contente? Não. Entretanto, existem várias situações, as causas do divórcio. E pasme, dentro das igrejas evangélicas, de cada 10, eu havia até falado em outro momento, 3 são dentro das igrejas evangélicas. Dentro da igreja evangélica. Não é? E são várias situações que eu não vou entrar nesse mérito. Então, o nosso texto bíblico de hoje é Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou. Em Efésios deixa claro que a feitura, a criação de Deus, o homem, que foi do desejo do coração de Deus, para os nossos corações, fazer com que o homem e a mulher tornassem uma só carne, tornassem um só corpo, que quando Adão viu a sua digníssima esposa, ele diz: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deu um mineiro. Sabe passar ali, carro? Passa. Passa mais outro. Certo. Não podemos deixar de perceber que Deus vê o casamento como um relacionamento sagrado e altamente exaltado. Não podemos deixar de ver que Deus, Ele ama o casamento. Deus ama a família. Deus tem um prazer tão grande de cuidar da família, de cuidar do homem, da mulher, de cuidar dos filhos. Esse desejo, ninguém consegue ver o tamanho desta matemática, porque é incondicional. Mas o casal, ele tem que desejar também um cuidar do outro. E os princípios bíblicos são importantes dentro da família.
o tempo para Deus. E às vezes, por causa de viagens, por causa do trabalho, da vida estafante, a gente termina deixando para depois, deixando para outro dia. E esquecemos de pequenos detalhes da conversa entre o homem e a mulher. No casamento, o cônjuge deve ceder, deve fazer parte desse sagrado matrimônio. Embora o homem seja o cabeça, mas a gente fazendo uma pequena, frisando, de certa forma, um entendimento, Deus ele não tirou o homem da cabeça, não tirou a mulher da cabeça do homem, para que ela não pisasse no homem. Deus não tirou a mulher debaixo dos pés, para não ser pisado pelo homem. Deus tirou do lado, justamente para andarem juntos, andarem lado a lado. Agora, num casamento, tanto o homem quanto a mulher deve ceder. O que é ceder? É colocar no lugar do outro. Isso não é fácil, nem para o homem e nem para a mulher. Na criação dos filhos, na importância que tem o papel do marido, na importância que tem o papel da esposa, na determinação de certos afazeres dentro de casa, tem que ter um alinhamento, um entendimento entre o casal na criação dos filhos. E os filhos, em contrapartida, eles devem também ter esse entendimento que existe uma autoridade dentro de casa sobre a sua vida. Não é que é para ele fazer o que quiser, chegar na hora que quiser, fazer o que bem quer. Existe uma hierarquia, existe uma autonomia, existe uma autoridade que Deus instituiu dentro de casa, que foi colocado entre o homem e a mulher na criação dos filhos. Não se pode a esposa tirar a autoridade do pai na hora de fazer uma determinada ordem de cumprimento. Da mesma forma, o esposo não pode tirar da esposa quando ela faz com que o filho cumpra uma determinada tarefa ou um determinado castigo. Nessas horas, tanto o homem quanto a mulher tem que observar, porque se o marido coloca um castigo e a esposa tira, ou vice-versa, dentro da criação dos filhos, aí a confusão está grande. Ela está generalizada e também os filhos vão sentir assim, opa, eu tenho uma proteção aqui. Que a proteção pode ser do pai ou pode ser da mãe. E que os dois têm que ter esse entendimento para que o filho seja protegido pelos dois. Então, o matrimônio, ele precisa ceder. E não é fácil. O homem, muitas das vezes, é mais difícil ceder. É mais difícil. Porque ele acha, não, mas a Bíblia diz que o cabeça da igreja e da família é o homem. Então a mulher, ela tem que obedecer. Sim, mas se coloca no lugar dela em certas situações. Assuma os afazeres da mulher uma semana. Assuma. Uma semana, se você consegue. E olha que a mulher faz tanta coisa. Às vezes o homem se preocupa muito em comprar, pagar, aquela coisa, mas se coloca no lugar da mulher. Se coloca um dia, a mulher fica sentada lá, você observa uma semana a atividade da esposa dentro de casa, aí depois ela vai ficar sentada, ela vai observar você fazendo a tarefa dela em casa. Lavar, passar, cuidar, rapaz, não é fácil. E ela está pronta. E o homem, quando faz uma coisa, não quer fazer outra não. Já fiz isso. E numa atividade de casa não é só uma coisa, são várias atividades que precisam ser feitas ao mesmo tempo. Deus criou toda a humanidade com a capacidade de prosperar e aproveitar a vida. Casado ou não, tem pessoas que decidem não casar. O apóstolo Paulo decidiu não casar. Ele decidiu fazer a missão, fazer o ID. Agora, porque você decidiu não casar,
também não pode fornicar, também não pode entrar na prostituição. Se você decidiu não casar, então faça algo para Deus. Agora, se você decidiu casar-se, aí você tem que cuidar da sua família, com amor, com carinho, com responsabilidade e com muita sabedoria de Deus. Porque tanto o homem quanto a mulher têm a sua personalidade diferente, tem uma opinião diferente. Mas Deus é tão maravilhoso que colocou dentro de uma casa um homem e uma mulher, para que eles possam se colocar no lugar do outro e ter um bom casamento. Casamento deve ter unidade, deve ter amor, deve ter perdão, deve ter paz. Como cristãos, vamos ao mesmo tempo perceber que para que um casamento tenha sucesso e seja verdadeiramente uma união feliz, é bom procurar na Bíblia alguns fatos e diretrizes vitais que nos ajudarão no nosso casamento. Vamos ver alguns, para que vocês possam compreender. Primeiro, vai passar aí, menino. Passa. Primeiro, um relacionamento feliz e gratificante. Não existe casamento perfeito. Se você me falar assim, meu casamento é perfeito, parabéns para você. Mas existem bons casamentos, existem bons relacionamentos. Às vezes, sábado, meio-dia, eu gosto de assistir aquele programa Casamento Blindado, não é? Que é a filha da Edir Macedo com seu esposo. Eles dão várias dicas, né? A gente fica observando aquele casal ali, fala assim, eita, eles não brigam, mas em certo momento eles já deram testemunhos que não é fácil. Tem discussões sim, tem brigas sim, mas não pode dormir sem um perdão. Não pode dormir sem um perdão. É muito claro que desde o início, Deus pretendia que a união matrimonial fosse abençoada, gratificante e feliz. Que não é bom que o homem esteja só. Desde o início, Deus já vinha projetando no seu coração. E cada um que está aqui presente, casado ou não, tem que ter essa convicção que o casamento é para a vida toda, como diz a sua palavra, até que a morte o separe. É bíblico. E a gente observa que com o passar do tempo, a gente vê que muitos casamentos, eles não estão dentro dos princípios bíblicos. Por exemplo, o homem, a mulher, a irmã está na igreja e o homem não é evangélico. Que tem opiniões diferentes, comungam diferente. E com certeza em casa, se o homem bebe ou fuma, ela fica até um pouco constrangida, mas é seu esposo. Que dentro de casa, a Bíblia do homem é a mulher. É ela, através do seu testemunho, que vai conseguir fazer com que o homem se converta. Não é ela insistindo, não é ela persistindo, no sentido de ficar vendo os defeitos, mas colocar o joelho no chão, entrar no círculo de orações, buscar através do jejum e dizer: Senhor, o meu esposo lhe pertence. Não permita com que ele parta sem a sua convicção de fé. Então, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, capaz de amar, comunicar e criar. E colocou um belo jardim onde todos os desejos de um coração humano puro poderiam ser encontrados. Que jardim lindo! A sua casa pode ser esse jardim.
todo dia precisa ser regado. Todo dia precisa ser cuidado. Minha esposa de manhãzinha, ela levanta, vai aguar as plantas e fica conversando com as plantas dela lá. Que cada um, e quando coloca, e quando a plantinha aparece um botãozinho, uma flor, ela vai conversar. Não é? É esse cuidado que tem que ter no que você faz, no que você compra. Mas isso tem que ser dentro também do casamento entre o homem e a mulher. Você pode admirar uma construção, uma conquista que você teve, mas o elogio é importante entre o cônjuge. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Uma ajudante, uma companheira, seu igual, alguém para compartilhar seus pensamentos mais profundos e retomar seu amor infalível. Em outro momento eu falei e vou repetir aqui: não existe a doença do marido. Quando alguém está acometido, um cônjuge em casa, é os dois, um tem que se colocar no outro, um tem que ajudar o outro. Quando a gente faz aqueles votos, onde diz na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza e etc, etc. Isso é quando a mulher está com enfermidade e o homem está lá preocupado para ajudar a sua companheira, porque ela é sua. Deus lhe deu para você cuidar dela, e vice-versa. Seu marido é o seu, está com dor de cabeça, né, foi internado, ou precisa fazer uma cirurgia, esteja lá rente com ela. Esteja lá rente com ela. Cuide dela. Cuide dela. Cuide desses cabelos compridos, cabelos brancos. É a sua esposa. Foi essa companheira que Deus lhe deu. E ela está envelhecendo. Envelheçam juntos. Quando Deus levou a mulher a Adão, sua alegria foi completa como se ele foi completa. E como ele assim declarou, que ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Gênesis 2, 23. A família é o maior projeto de Deus. Porém, Satanás, ele vê na família como seu maior projeto para destruir também. Se para Deus a família é o maior projeto, para Satanás também a família é o maior projeto para destruir. Quando ele não consegue destruir o varão, o homem, que segundo a psicologia o homem peca pelo que ele vê, e a mulher peca pelo que ela ouve. E o diabo aproveita essa oportunidade e coloca. E quando não se tem elogio em casa, quando você não elogia a sua esposa ou vice-versa, quando você vai para um determinado lugar, aí você está lá bonita, chega um homem lá, você está linda. E em casa, o homem diz: você está buraca. Aí ela vai ouvir aquilo. Se todos os dias no seu emprego, no seu lugar de trabalho, onde quer que seja, ficar ouvindo esses elogios, a psicologia diz que ela vai ceder. E o diabo aproveita essa oportunidade. Da mesma forma, o homem, que quando olha para a mulher, que a mulher não se cuida. E tem a vizinha que todo dia passa, linda, bonita, cheirosa, ele vai ver, ele vai olhar. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Davi não fugiu. Davi observou que Davi era para estar na guerra, mas ele foi para a sua sacada e viu lá a Betseba. Diferente de José. José resistiu. José foi atentado ao pudor da carne na mulher de Potifar, mas ele observou, viu, e a mulher chamando, rasgou a sua roupa, porque ele não quis deitar-se com ela, e ela ainda culpou, dizendo que ele fez atentado, que ele nem chegou próximo a ela, e fugiu, ele fugiu da aparência do mal.
E nós, enquanto homem, temos que fugir dessa aparência. Temos que fugir. Né? Então, não é bom que o homem esteja vendo coisas que não era para ver. Então, ele tem que fugir. Tem que fugir. A família é o maior patrimônio. Por que muitos projetos que estão acontecendo, não só no Brasil, mas em vários mundos, projeto para destruir a família, que a família é forte, quando a família está forte, a igreja também está forte. Projeto de casamento homoafetivo, projeto de mudança de sexo, projeto de ensinar sexo dentro da escola, são esses projetos que muitas das vezes atrapalham a mente de uma criança. E nós devemos estar atentos para isso. Nós, enquanto cristãos, devemos estar atentos para isso. E observar quem são esses homens que são eleitos pelo povo e estão no poder fazendo esses projetos para destruir a família. Como é que você se prostra diante de Deus, pedindo a proteção da tua família, pedindo para que o teu filho não entre no mundo do homossexualismo, não entre no mundo do lesbianismo, pedindo para Deus para que o teu filho não entre no mundo das drogas, onde tem deputados que querem legalizar as drogas, onde tem deputados que acham que é normal, porque você olha para um homem, junto com o homem, não pode mais falar nada. Quem são esses políticos que estão lhe ajudando, lhe prejudicando até mesmo na tua oração, porque você está pedindo para Deus para cuidar da tua família, para cuidar da família instituída por Deus, mas você termina colocando pessoas que não têm entendimento de família, pessoas ateias, pessoas que têm problemas de relacionamento, que muitas vezes são representados por lá e estão fazendo esse projeto aonde destrói o maior projeto de Deus, que é a família. Aí quando o diabo não consegue pegar o homem, ele vai para a mulher. Ele faz de tudo. Vai na vaidade, vai no consumismo. E quando não consegue atingir nem um homem e nem a mulher, ele pega o lado mais frágil da família, que são os filhos. Nós estamos em mundo pandêmico, os filhos estão assistindo no celular as aulas, mas ninguém sabe o que eles estão vendo, ninguém sabe o que eles estão assistindo, ninguém sabe o que eles estão lendo. E quando não consegue atingir os nossos filhos, porque os pais estão de joelho, que quando os pais estão de joelho, os filhos estão de pé. E quando eles não conseguem atingir a família diretamente, o homem, a mulher, os filhos, o diabo levanta políticos para, através das leis, acabarem com o projeto de Deus. É por isso que devemos estar unidos em oração. A felicidade do cônjuge é fazer seu parceiro feliz. A busca da felicidade está no outro. Faça a sua companheira, faça o seu companheiro feliz dentro da sua casa, para você ser feliz. Sua casa deve ter louvores, deve ter Bíblia, deve ter oração, deve buscar realmente a presença de Deus. Passa aí, menino. A maioria das pessoas percebe que nascemos como criaturas egoístas e egocêntricas. Nós somos assim. Às vezes só queremos pensar na gente, no eu. Quando a gente se casa, não tem mais o eu, ele morre. Passa a ser nós. E isso não é fácil para colocar na cabeça dessa molecada de hoje, dessa mocidade de hoje. Porque as meninas agora assistem, não sabem o que mais, lê, não sabem o que mais, agora querem fazer parte do movimento feminista. Seja feminina, mas não seja feminista, porque a ideologia feminista é: casou, não deu certo, separa. E não é assim. Seja feminista, seja feminina e não feminista.
esses movimentos que são contrários à palavra do Senhor. Nós devemos orar muito para que as pessoas tenham essa convicção da salvação em Cristo Jesus. Não basta estar na igreja só. Você tem que ter a convicção de ser salvo. A salvação é individual e a fé também é individual. O pai pode orar, jejuar, buscar, e também seu filho pode ser salvo. Mas ele tem que ter a convicção da sua salvação. Ele tem que ter esse entendimento. A família tem que ter esse entendimento de cuidar um do outro, de viver a família. Tem momento que você sai com os filhos, tem momento que você sai com um casal, tem momento que o pai sai com os filhos, o filho com os pais. Eu, certa forma, estou pecando, estou precisando sair mais com os meus filhos. Está ali o meu filho. Eu preciso, enquanto pai, estar mais próximo, orientar, cuidar e sair com ele. Eu estou pecando. Estou falando aqui para a igreja, na frente do meu menino. Eu preciso estar mais próximo a ele. Preciso estar mais próximo. Então esteja próximo do seu filho. Tem momento que você tem que sair com sua esposa. Ah, mas já estou casado, não preciso sair mais não. Saia só você mais ela. Vai tomar um sorvete. Come uma pizza. Sai só o casal. Mas tem momento que você precisa sair com os filhos. E depois, papai, pega os seus filhos, sai só vocês sem a sua esposa. Depois você, esposa, pega os seus filhos, sai com eles sem o seu esposo. Às vezes os filhos não comunicam com o pai, mas comunicam com a esposa, ou vice-versa. E depois tem que ter essa conversa, para saber traçar onde é que está errando, o que precisa corrigir. Casamento é negar, como havia falado, o eu. E o nós, ele tem que fazer parte do relacionamento. Sempre participo de encontros, de palestras como essa, que edifica, que ajuda. Às vezes você está em casa, não, mas não estou errando, estou fazendo certo. E às vezes a gente está errando, não está vendo o erro, e são os outros que vê o erro. E a gente pensa que está fazendo correto. Porque nenhum pai quer que os seus filhos errem. Nenhum pai. E às vezes você está fazendo algo que achando que é correto e está levando seu filho para a perdição. E às vezes o outro termina avisando: olha, não é desse jeito. Tu não toma a posição dessa forma. Eu já melhorei muito. Sou muito duro em casa. Não é? Mas eu preciso melhorar mais. Preciso ter mais diálogo. Eu erro, que eu preciso ter mais diálogo com os meus filhos. Eu preciso me colocar no lugar dos filhos, porque já passei pela idade deles. E às vezes eles fazem alguma coisa que eu não concordo, mas quando me colocam no lugar deles, assim, rapaz, às vezes minha mulher que puxa minha orelha, fica puxando. Se coloca no lugar dele. Lembra da tua mocidade como você era. É assim. Que quando jovem, quando está uma criança, é um aconchego, é um colo, é um abraço. Quando chegam na certa idade, eles também se afastam um pouco. E a gente tem que compreender que é típico da idade. Após essa declaração, lemos: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. Casou-se, tem que construir a sua família. Tem que construir sua família numa casa. Porque às vezes a filha ou a mãe quer que o filho more próximo ou na casa, mas tem algumas atitudes às vezes que o marido vê quando tem outras pessoas, outras cunhados ou cunhada dentro de casa, que às vezes ele termina querendo tomar uma postura de marido, e às vezes fica coado, fica difícil. E para não ter problema entre os membros da família, o que acontece? Eles terminam se fechando, se calando, né?
Invista no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, em vocês mesmos. Não existe esse casamento 100% perfeito. Porque tem problemas de comportamento, sim, tem problemas de caráter, mas os dois devem estar firmes entre o Senhor. E para concluir, não apenas 2 corações, mas 2 testamentos. Testamento vivo, testemunho vivo. A renovação dos votos deve ser lembrada sempre. Sempre. É por isso que vamos completar todos os anos, ou de 5 em 5 anos, que tem aquelas bodas, faça, sai com seu cônjuge. Quer chamar alguns amigos, chama, mas se quiser sair só, sai. Se for para dar uma viagem, dê essa viagem. Porque não adianta só trabalhar, aí morrem. Morrem. Vai levar o quê? Nada. Só terra na cara e 7 palmos de profundidade. Então aproveite, o momento é hoje, o momento é agora. A gente precisa trabalhar, precisa, para manter a família, para pagar as contas. Mas lembre-se, um precisa do outro. Para entender melhor isso, precisamos entender que o significado, negar a nós mesmos, é tomar a nossa cruz, assim como Jesus falou, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Quando a gente decide, quando o homem decide em chegar na casa, do pai da jovem, pedir a mão da jovem em namoro, a responsabilidade é grande, não é fácil. E os adolescentes, não sei o que tem na cabeça, não sei, está faltando muita coisa ainda, viu? Muita maturidade, né? Namoram, é uma discussão besta, é um ciúme besta, né? Porque se for para a gente observar o que diz a palavra em 2 Coríntios, né? Que não é para ter ciúme, no casamento não é para ter ciúme. E o ciúme às vezes está impregnado dentro do casamento. Tem que ter a confiança, não é? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, até que a morte separe. Seja fiel no seu casamento. Seja fiel. Porque sempre vai aparecer algo ou alguém amando do inimigo para destruir o teu casamento. Cuidado com as propostas. Cuidado com ouvir, cuidado com ler, cuidado com enxergar, cuidado com o que está sendo visto, porque o diabo ele pode aproveitar algo do passado, que nós somos uma nova vida, uma nova criatura. Não é que o passado nos condena, mas o passado serve de experiência, mas o diabo conhece o teu passado, e ele aproveita a oportunidade para justamente destruir o casamento. Se quer ser feliz, faça o seu cônjuge feliz. Faça ele rir. Riam juntos. Riam juntos. Jesus também tinha uma vontade humana, mas ele disse, não a minha vontade, mas a vontade de Deus, mas a vontade daquele que me enviou. Às vezes no casamento tem tanta vontade de fazer coisas, mas a vontade é de Deus. E dentro da família, você tem que fazer a tua vontade junto com a sua companheira. Está aqui a minha neguinha aqui, ó. Amo de paixão. Não é? Duro, às vezes ela é dura, tem as opiniões, é alpinista também. Mas eu tenho que entender, eu tenho que compreender. Casamento é comunicação. O amor gera paz. O cônjuge precisa pontuar algo, ceder e se colocar sempre no lugar do outro. Isso serve para os filhos. Os filhos têm que amar, têm que respeitar, têm que obedecer. E Deus deve ser sempre o centro de tudo. Dentro de um casamento, Deus deve ser o centro de tudo. Amém? Que esta palavra, ela ecoa na nossa alma. Que esta palavra, a gente possa realmente entender que Deus é o modelo para o nosso casamento. Por que é um modelo? Porque ele não pode deixar de estar.
Quando a gente passa por tribulações em todas as áreas, é Ele que devemos buscar em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé. Depois nós temos aqui uma pequena dinâmica rapidinho com a irmã Helena. Amém? Neste momento, coloca a tua família diante de Deus. Coloque você diante de Deus. Aonde você está errando que precisa mudar? Aonde a tua esposa está errando, onde você precisa ter sabedoria diante de Deus para orientá-la? Aonde vocês estão errando na criação dos filhos, dos netos? Aonde você, filho, está errando? Aonde você precisa consertar em relação ao amor, à obediência, ao respeito? Aonde o casamento precisa ser melhorado? Coloque diante de Deus. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para contemplar, meu Deus, a Tua face, para te dizer, meu Deus, quão maravilhoso está, Pai, na Tua presença sempre, meu Deus, porque o casamento é uma instituição Sua, sagrada, conquistada, idealizada do Teu coração para os nossos corações. Estamos aqui, Senhor, aptos para mudar, Senhor, aptos para deixar, meu Deus, o egoísmo, o egocentrismo, e viver, meu Deus, uma vida em santidade, para cuidar, meu Deus, dos filhos, do cônjuge. Meu Deus, cuida das famílias, meu Pai, das famílias que estão aqui presentes, daquelas que não puderam vir, daquelas que estão passando, meu Deus, por tantas tribulações, meu Pai. Oh, meu Deus, não permita, Senhor, que esses casamentos sejam desfeitos, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra seja, Pai, sim, sim, ou não, não. O que vem, Pai, vem do maligno, mas o Senhor sabe de todas as coisas, porque é o Senhor que deve estar no comando e no controle. E eu lhe peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, dê discernimento, dê sabedoria para cada um, meu Pai, trilhar, meu Deus, o casamento segundo a Tua vontade. Assim eu rogo e agradeço em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Vamos ver uma dinâmica aqui com a professora Helena, a missionária Helena, a minha companheira. Depois a gente passa para o pastor, para ele dar continuidade, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Estamos felizes por este momento onde o Senhor tem falado às famílias, né? Ouvimos agora uma boa palavra da parte do Senhor, pontos para estarmos refletindo, né, sobre essa instituição que Deus nos presenteou e que como a palavra do Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Então, Ele criou para que possamos ter o nosso aconchego, para que possamos ter o nosso consolo. É o nosso local onde corremos e somos acolhidos em toda e qualquer circunstância. Então, que nós possamos estar cada dia abençoando, cuidando e aprendendo a cada dia, né? A cuidar e proteger a nossa família. Então, nós vamos... Jesus, quando Ele andou aqui na terra, Ele sempre procurou modo simples, ele usava um modo chamado parábolas, para falar, para poder concretizar, materializar, simplificar aquele exemplo, né? Então, nós vamos aqui, através dessa demonstração, nessa dinâmica, também trazer um ponto de lição, de reflexão para as nossas vidas. E segura aqui, Jéssica, por favor. Então,
para essa dinâmica que vocês prestem atenção, nós estamos aqui segurando um copo. Este copo, ele vai estar aqui representando, neste momento, a estrutura da nossa família, né? E como estrutura que é, né, vamos assim fazer essa comparação. Como estrutura que é, nós vamos ver aqui, ó, está vazio, não tem nada dentro. Então aqui vamos imaginar como a estrutura que segura o nosso casamento. Então vamos aqui, nós temos no dia a dia o cuidar, o zelar, a harmonia, a paz, a felicidade, ela não é dada assim, de presente, ela é construída no dia a dia pelas nossas ações, pelos nossos zelos, pelo nosso cuidado, da hora que amanhecemos até o findar, né, do dia, estamos ali em todos os momentos, vivendo, trabalhando, e ao mesmo tempo, enfim, passamos por... Cada membro da família vai para seu lado, sua escola, seu trabalho, e chegamos para a família. E nisso, o que acontece? Na fadiga do dia a dia, como é a vida aqui na Terra ainda, né, temos as bonanças, temos as bênçãos de Deus, mas temos também as fadigas, e, portanto, se não refletirmos, se não priorizarmos, zelarmos, nos avaliarmos, estaremos permitindo, né, que essa estrutura, família, que é tão preciosa aos olhos de Deus, venha os contra-ataques. E esses contra-ataques, muitas vezes, eles vêm representando, por falta, às vezes, de um diálogo, às vezes que não paramos para dar atenção ao outro, às vezes que há grito dentro de casa. Então, essa estrutura, olha, vai criando marca pelos gritos, vai criando marca pela falta de doação um do outro, de cuidado um do outro, pela falta de presença na vida do outro. Isso vai deixando marcas, as acusações, a falta de respeito, vai deixando marcas nessa estrutura que é o casamento. Então, aqui, representando os contra-ataques, né? O inimigo está ao nosso derredor, as mídias, as televisões, enfim, o isolamento, o não dialogar, o não compartilhar, a preguiça, o comodismo, o não ajudar, o não ter momentos de qualidade com os filhos. Tudo isso vai gerando uma fadiga, um desgaste, e os muitos momentos nas redes sociais, né? Enfim, e os casamentos sofrem as marcas dos contra-ataques do inimigo. A estrutura está aqui. Mas a palavra do Senhor nos diz, em Ezequiel 36, 25, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então, aqui o segundo recurso, nós temos a água representando Deus. A estrutura estava vazia. Esta água, nesta comparação, representa Deus. Quando ele entra na estrutura, quando você clama, quando você traz Deus para dentro do seu casamento e caminha junto com ele no dia a dia, e você procura trazer Deus para os seus momentos, para o seu diálogo com seu filho, para a sua vida cotidiana, para o seu trabalho. Enfim, você traz Deus para dentro da estrutura da sua família. E aí os contra-ataques não serão evitados. Eles ainda assim estarão ali. Mas sua estrutura está preenchida de Deus. E aí, nesse momento, os contra-ataques vêm. Eles vêm novamente. E vêm novamente os contra-ataques, mas você está revestido com a armadura de Deus. E assim, você tem como estar blindado
e as marcas serão protegidas, porque o nosso Deus é a nossa cobertura, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa estrutura. Então, o casamento não é fácil, mas é importantíssimo. E sem Deus se torna quase impossível nos dias de hoje, né, diante de tantos contra-ataques, de tantas investidas. Então, como a palavra do Senhor nos diz, João 4, 13 ao 14, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, o Senhor Jesus Cristo é a água que traz vida, é a água que traz o alívio, é a água que mata a sede, que fortalece, que fortalece nossas estruturas, é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente. É Deus nas nossas vidas. Então, era essa a mensagem da dinâmica para vocês. Obrigada. Passo aqui a palavra para o pastor Rosiane. Teve o sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir, mesmo em missão. Ele não desistiu, esperou a promessa. Deus a porta abriu, vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os seus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vão realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vão realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Senhor Deus, Pai de graça, Pai de maravilha, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, meu Pai, que Tu nos deste, Senhor, de estar aqui na Tua casa, meu Pai, de ouvir a Tua palavra, de receber uma porção do Teu Espírito Santo, Senhor. Continua, meu Pai, na vida de cada um de nós, nos protegendo, nos livrando, nos guardando de todo mal, Senhor. Só temos a te agradecer, meu Pai, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas até aqui, Senhor. Continua conosco, meu Pai, nos leva aos nossos lares, guardados e protegidos pela Tua mão santa e poderosa, meu Pai.
ser com cada um de nós, meu Pai, continua nos dando o teu sustento, meu Pai, nos dando o teu ânimo, a tua palavra, Senhor, para que possamos continuar firmes, Senhor, nesta jornada, meu Pai, a qual não é fácil, Senhor, mas graças a Ti, meu Pai, estamos aqui, Senhor, então continua com cada um de nós, hoje e sempre, meu Pai, abençoa, meu Pai, aqueles que não puderam vir, vai de encontro, meu Pai, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Pai, toca com a Tua mão santa e poderosa, meu Pai, restaura a sua saúde, meu Pai, ó Deus querido, se assim for a Tua vontade, meu Pai, continua conosco hoje e sempre, é o que te rogamos, em nome de Jesus, amém. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Deus abençoe a todos, irmãos.